Graça e paz, família. Abram as suas Bíblias, por favor, lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 30 e 31, e depois Êxodo 20, do 1 ao 6. Vamos ler. Diz assim: E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Êxodo 20, do 1 ao 6. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O que é ser um verdadeiro adorador? A ideia de adoração, mas a ideia da adoração é louvor, é música, é cara de choro, pranto, é expressão. Não estou dizendo aqui, escutem o que eu vou falar com carinho, e não estou dizendo aqui que não é para expressar. Deus nos fez a expressar. Nós expressamos aquilo que sentimos e é muito bom. Mas eu não posso dizer que aquilo que está sendo expressado por mim verdadeiramente transmite aquilo que Deus está fazendo em mim. Entenderam? Entenderam? Eu não posso jamais dizer que o que eu vejo em alguém é de Deus, a não ser que eu veja os seus atos e o seu testemunho. Porque cantar música, levantar a mão, fazer voz bonita, aí a pessoa olha, né, e diz: nossa, é um adorador. E nós vivemos bem nisso, né, numa época que as pessoas falavam: agora nós vamos cantar música de adoração, né? Aí os louvores que eram ditos músicas de adoração eram as músicas que expressavam a grandeza de Deus. E aí cantava horas e horas a mesma letra, expressava horas e horas a mesma frase, e ficava, e quanto mais a pessoa se contorcia, se debrulhava e se derramava no chão, ali estava um adorador, e era assim que era ensinado. Mas isso é mentira. Adoração não tem nada a ver com cantar, nada a ver com dançar, nada a ver com expressar. Faz parte de um contexto de um adorador. Faz parte. Mas quem conhece o coração é Deus para dizer se você está realmente no estado de adorador ou não. Né? Tá bom? No latim, você encontra essa palavra, adoração. Né? Ela é pronunciada como adoratio, no latim, que significa prostrar-se, reverenciar, curvar-se, né? Respeitar alguém maior, né? Se humilhar. É isso que significa no dicionário. No dicionário. No grego, é proskineio, que quer dizer a mesma coisa. Vocês vão entender no final, tá bom? Não precisa se ligar na palavra agora não, só para vocês poderem entender. Mas é esse sentido de se prostrar, de se curvar, né? Já no hebraico, também ela é manifestada de duas formas. No dicionário, ela é manifestada de uma forma só, de uma escrita só, de uma pronúncia só, no dicionário. Mas quando você vai na internet, você vê uma briga de algumas pessoas falando que a adoração é isso no hebraico, e outras pessoas falando que a adoração é essa palavra no hebraico. A primeira palavra é parecido com o latim e com o grego, que é shahar, ou istarave, coisa linda, né? Istarave, que quer dizer a mesma coisa, prostrar-se, inclinar-se, humilhar-se.
Mas algumas pessoas dizem que isso não é adoração, que adorar é avodar, avd, ou eved, que quer dizer trabalho, serviço, cultuar. Eu pergunto para vocês, qual é o verdadeiro sentido de adorar? Se prostrar ou trabalhar? Exatamente. E eu quero trazer o sentido real. Não que eu seja muito inteligente, mas se alguém se prostra, realmente está adorando? Se você vê alguém ajoelhado, começa um louvor de contrição, alguma coisa assim, a pessoa chega aqui na frente e se ajoelha. Ela está adorando? Alguém pode dizer ela está adorando? Não, claro que não, porque a gente não conhece o coração. Ela pode estar fazendo uma falsa adoração. Se você vê alguém, hoje a Marlete obrigado Marlete deu uma lavada aí na igreja, né, arrumou tudinho, limpou as cadeiras, graças a Deus, porque aqui estava uma pendenga danada, o negócio estava feio, Marlete deu um tapa nisso aqui, deu uma melhorada. Mas eu posso dizer, não estou dizendo que não é, mas eu posso dizer que o que a Marlete fez como adoração? Não, porque eu não conheço o coração da Marlete. Ninguém pode dizer que alguém que está trabalhando está adorando a Deus, e ninguém pode dizer que alguém que está se prostrando está adorando a Deus. Ninguém pode ver alguém dançando num culto e dizer, olha um adorador, olha alguém que serve ao Senhor simplesmente porque está dançando, ou porque está cantando uma música bonita, ou qualquer outra coisa semelhante a isso. Porque a adoração vai muito além do que se prostrar e trabalhar. É um entendimento dos dois, mas de uma forma concreta, verdadeira. Eu preciso entender que a adoração vem de uma conquista e não é sua, é do conquistador. Eu só posso adorar se eu sou conquistado. Estranho isso, né, pastor? Vamos lembrar o que nós lemos novamente em Êxodo capítulo 4. Nós vamos ver isso em todo o tempo na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Deus chama a Abraão e diz que fará de Abraão uma grande nação. E Deus tem Isaac e tem Jacó. Mas antes Deus diz a Abraão, os teus descendentes serão numerosos, mas os teus descendentes serão levados para o Egito e lá ficarão cativos. Deus anuncia antes a Abraão. E de lá eu vou trazê-los de volta. Deus precisou falar isso para Abraão e fez isso, até porque eu preciso abrir um parênteses, Deus é eterno, Deus não viu o que ia acontecer, Deus estava lá, Deus fez pronto. A eternidade não é Deus aqui olhando o futuro. A eternidade é Deus aqui e tudo nele. Do Gênesis ao Apocalipse. Então Deus revela a Abraão o que vai acontecer, porque ele já tinha determinado o que iria acontecer, porque Deus é eterno. E ele diz a Abraão que o povo iria para o Egito e ele traria aquele povo de volta de lá. O povo cresce no Egito e Faraó vê que o povo é muito mais numeroso, muito mais forte e escraviza o povo de Israel. A gente lembra a história, correto? E o povo fica escravo. E quando o povo se torna escravo, o que acontece? O povo começa a clamar a Deus, pedir socorro a Deus, a um Deus que eles não conheciam verdadeiramente, só de ouvir os seus avós falarem. Ok? Então, Deus se manifesta a Moisés e diz a Moisés, liberta o meu povo do Egito. E aí o versículo 30 e 31 vai dizer, no capítulo 4, e Arão falou, Moisés fala com Arão, né? É uma história muito legal, porque Moisés vai dizer para Deus que não sabe falar, e Deus se ira com Moisés e chama Arão para falar por ele. Né? Então Arão vem e fala todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez sinais perante os olhos do povo.
Quando o povo vê os sinais, o que acontece? O povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e a adoraram. Presta atenção no que está acontecendo. Eles se renderam a quem estava conquistando eles. Eles foram escravizados e eles eram obrigados a servir ao rei do Egito, a Faraó. Eles eram obrigados e eles se inclinavam e eles se rendiam a Faraó por obrigação, ok? E aí Faraó faz com que eles sofram. Mas quando o Senhor vem a eles, o Senhor conquista eles para tirá-los do Egito. E ele está dizendo, agora vocês são meus. E o povo se rende ao que Deus falou, se inclinando. Quando eu me inclino a quem está me conquistando, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, você agora manda, comanda a minha vida. O Senhor nos conquistou para agora nos conduzir, para fazer com que a gente ande no seu caminho. Vocês estão entendendo? Até agora, está tranquilo? No versículo 20, ele começa a mostrar como eles devem servir a este Deus. O conquistador chama eles e diz, agora vocês não vão andar mais como os egípcios, nem como o mundo, vocês agora são meus, e vocês vão andar como eu estou ordenando. Porque vocês agora estão rendidos a mim. E aí vai dizer no versículo 1, capítulo 20. E falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor. Lembra que eu já disse, amo essa palavra? Senhor, eu sou o Senhor, ou Senhor Jesus. O que significa isso? Eu sou o Senhor, eu mando. Eu dirijo. Eu sei que parece uma palavra dura, mas no final fica mais maleável entender. Mas a gente precisa entender que nós somos escravos. Éramos escravos. E quem nos conquistou? O Senhor. Quando o Senhor nos conquistou, o que fizemos? Nos rendemos. Quando eu me rendo, eu digo, dirija a minha vida. O Senhor conquistou-me para Ele. Então eu devo me render a Ele. Servi-lo. E ele diz, versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O que ele está falando? Não trabalharás, não faça nenhum serviço, não preste culto a imagens, a coisas que os egípcios faziam. Então, quando eu me inclino àquele que me conquistou, eu não posso mais servir a outros deuses. São duas palavras que têm que estar no meu e no seu coração. No meu e no seu coração. Me prostrar e trabalhar. Me inclinar e servir. Me humilhar e simplesmente ouvir aquele que me conquistou. É isso que Deus está fazendo. Eu chamei. Agora vocês são meus. Vocês são meus e ouçam a minha voz. Não adorem a outros deuses. Não façam imagens. A gente, quando fala de imagem, só lembra da Igreja Católica. Mas hoje os crentes agora viraram igualzinho. Faz imagem de leão. A Bíblia tem que ter imagem de leão. Bota a arca. Tem gente que não se sente nem bem se não tiver a arca da aliança ali. Coisas que Deus já tirou, porque era simplesmente um simbolismo. Mas as pessoas colocam nos seus corações como se aquilo fosse fazer algum movimento, alguma coisa, e Deus diz não. O não é um limitador de Deus. Enquanto a gente diz sim para as coisas, Deus diz não. Não hajam como os incrédulos, não hajam como o povo egípcio, não hajam como o mundo, porque eu sou o conquistador de vocês. Agora, a vida de vocês pertence a mim. Vocês estão entendendo até agora? Eu sei que o modo de falar é duro, mas o quanto é importante nós sermos conquistados pelo Senhor, e nós veremos isso.
Versículo 5: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Deus conhece o pecado de todos, dos avós, dos pais, dos netos, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que odeiam a Deus. Mas ele faz o quê? Faço misericórdia a milhares dos que me amam e que guardam os meus mandamentos. Tem alguma diferença daqueles que não amam a Deus para aqueles que amam a Deus na questão de pecado? Nenhum. O pecado do meu pai é o meu pecado, o pecado do meu avô é o meu pecado, e Deus conhece. Mas por amarem a Deus, ele faz misericórdia. Então, o benefício de servir a Deus, de se render a Deus e de trabalhar para Deus, que essa é a verdadeira adoração, é o benefício da misericórdia e da paz que reina em nossos corações, de saber que Deus nos restaura, porque todo conquistador do mundo te leva a perecer. Hoje estão tentando implantar um regime comunista no mundo. Já viu como é que é na China? Nada é seu. Nada é seu. Tudo é do imperador. Eles querem fazer isso aqui. Eles querem fazer isso no Brasil. A casa não é sua, o filho não é seu. Já pensou você tem um filho e a pessoa fala assim, é do governo o filho? Esse é o império. É assim que funciona. Mas quando Deus nos chama, ele faz misericórdia. Olha que coisa extraordinária. Deus nos chamou para o seu reino e ele disse que tudo que é herança de Cristo é nossa também. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós vamos desfrutar de toda a bênção do Senhor por nos rendermos a ele e servirmos ao Senhor. Toda a bênção celestial, diz a palavra de Deus, está sobre nós, porque nos rendemos, nos prostramos, nós falamos para ele, o Senhor comanda a minha vida, eu me rendo a ti, e agora eu trabalho para o Senhor, mesmo que eu tenha medo de fazer um culto com o meu tio. Não é só você não, somos todos nós. Nós temos uma dificuldade, às vezes, de começar um trabalho de oração, de leitura, simples, algo simples, aos nossos olhos, aos olhos de todos, mas que, por ser algo que traga a verdade, traz temor ao nosso coração, porque nós sofreremos rejeições por causa disso. Mas nós temos o benefício da misericórdia, da graça, do favor, e depois de tudo isso ainda receberemos todas as bênçãos nas regiões celestiais. Nós seremos co-herdeiros de Cristo, nós desfrutaremos da mesma herança de Jesus. Tem noção do que é isso? No mundo a gente não tem isso, os povos não geram isso, os governos não geram isso. Quem gera isso para nós é o Senhor. É algo notável servir ao Senhor. Então se curvem diante dele, verdadeiramente permitam que ele seja Senhor da vida de vocês, trabalhem para o Senhor. É benefício, é graça, é amor. Depois que eu entendi essa palavra, eu vi que vai muito além da gente vir para a igreja e cantar músicas e dizer, nossa, a adoração estava linda hoje. Né? Quando começou o movimento neopentecostal, lá na igreja presbiteriana, abaixou um pouquinho, fica mais fácil de falar, fico berrando junto. Mas quando começou o movimento neopentecostal, eu ouvi algumas pessoas falarem assim, né? E ouço até hoje, e a gente vai ouvir. Amigos diziam assim, não, eu fui naquela igreja, lá você sente a presença de Deus. Você tem que ver que ambiente de adoração. A gente não pode confundir as coisas. A Bia pode dizer isso bem claro. A Bia vai para o estádio de futebol. Alguém já viu a Bia torcendo no estádio de futebol, quando ela faz os vídeos? Você imagina aquele montão de gente no estádio de futebol e o seu time está fazendo um gol. Que ambiente de adoração. Você chora, você se derrama,
você grita. Não tem diferença. Não tem diferença. Se você vai numa igreja com uma caixa de som legal, com um subwoofer, que vocês não vão entender o que é, mas com equalização legal, com aquele negócio, com acústica legal, sem sons de fora, né? Aquela coisa maravilhosa, né? E aí o som vai te envolvendo. As luzes, né? Aquela meia luz, né? Ou então só a luz em cima do palco, tudo preto, né? Tudo escuro, e aí vai tudo te envolvendo, e você começa a se derramar, começa a chorar, e a gente diz, que adoração. Não se iludam. O verdadeiro adorador, ele se rende, não é porque está cantando, é porque Deus o conquistou, e ele trabalha para o seu Senhor. Ajoelhar não diz que você é um adorador. Servi-lo mostra a sua disposição para aquele a quem você se rendeu. É bem diferente. Não é só trabalho, é entrega. Não é só entrega, é trabalho, é serviço, é se dar, é se doar, dizendo, Senhor, haja na minha vida para que eu possa fazer a tua vontade. Eu entendi os teus propósitos, sou pecador, não sei como agir, mas eu te louvo porque o Senhor me conquistou. Eis-me aqui. Leva-me, Deus, aonde o Senhor quiser. Eu estou com medo, apavorado, mas leva-me, porque quando o Senhor leva, mesmo que te rejeitem, você vai sentir a paz que excede todo entendimento, porque no meio da tribulação, o Senhor está contigo. Olha o que diz em João 4, a partir do 21 ao 24. É o texto que nós conhecemos. Jesus falando, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me. Olha o que Jesus está falando para ela. Acredite, ouça o que eu tenho a te dizer e creia. Entenda, o que eu vou te falar é verdade. Que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. O que era adorar no monte? Não era simplesmente chegar no monte e se curvar. Era pegar a sua lenha, era pegar o seu cordeiro, era ir até o lugar para servir a Deus, para oferecer a Deus. Era um serviço. E Jesus está falando, vocês não vão precisar mais ir nem aqui, nem lá. Vocês não vão precisar servir e se prostrar a Deus em monte nenhum. E ele diz, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo para a mulher, para aquela mulher, o que vocês adoram não é ao Senhor, porque existe idolatria no meio. Existiam imagens no meio, existiam mentiras no meio, porque os samaritanos, né, se misturaram com outros povos, mas os judeus guardavam bem a lei, esperando o Messias. Eles também esperavam o Messias, mas de uma forma errada. Eu vou tentar demonstrar, né? Os samaritanos esperavam o Messias ouvindo Pablo Marçal. É mentira? Não, porque todo culto deles, com imagens, com idolatria, ao Deus dos céus, era mentira, porque era para prosperidade própria. Os judeus também pediam prosperidade, mas eles pediam a prosperidade do Senhor, que vinha pelo Messias, pela paz do Messias. Os samaritanos estavam misturados com toda essa corja de coach do inferno que tem deturpado a igreja. Não a igreja do Senhor, mas a igreja que se diz do Senhor, porque a igreja do Senhor é imaculada. A igreja do Senhor, ela é pura, a igreja do Senhor é salva, é conquistada, foi conquistada pelo nosso Senhor. Mas era isso que estava acontecendo e Jesus está falando para ela, não é aqui nem lá, não é em nenhum dos montes, porque o verdadeiro adorador espera a salvação, ele espera o resgate do Senhor. E no versículo 23 vai falar, mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E aí muda tudo, mais uma vez. E em verdade, porque o Pai procura que tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Agora chegou a parte mais importante, né, da mensagem. Porque ele falou de ir ao monte, falou de serviço. Ele falou de ciência, de conhecimento, de entendimento no serviço e no prostrar-se ao Senhor. Ele falou da verdade, ele falou em adorar de verdade, mas ele falou do principal do texto, que é só pelo Espírito. O verdadeiro adorador que se prostra diante do Senhor, que trabalha para o Senhor, ele serve ao Senhor e trabalha para o Senhor em Espírito. Ele foi convencido por Deus a estar naquele lugar, a fazer a vontade do Senhor. Ele foi convencido por Deus que aquilo que ele faz é errado. Ele foi convencido por Deus que as obras deles são ruins, como foi lido aqui no começo do culto. Lembra que a pastora falou? Todas nossas atitudes, ou tudo que a gente faz é imundo. Por quê? Porque não é feito em Deus. Tudo aquilo que não é feito em Deus é imundo, é rejeitado. Mas como somos convencidos pelo Senhor, o Espírito vem sobre as nossas vidas, ele passa a gerar em nós a verdadeira adoração. Porque além de nos rendermos verdadeiramente, fazemos a obra do Senhor ouvindo a voz de Deus e não a voz do homem. É pelo Espírito de Deus. E quando é que o Espírito age? Exatamente aqui como a Luli falou. Porque ela sentiu de Deus fazer algo, mas a sua carne não quis fazer aquilo que Deus queria. E a briga veio. Faço, não faço, tomara que dê ruim, mas o Senhor vai fazer. Quer que eu faça? Como é que vai ser isso? E fica aquela guerra. E o Senhor vai te moldando ao ponto dele te levar aonde Ele quer que você esteja. Por quê? Porque Ele foi o teu conquistador. Foi Ele que te conquistou para fazer aquilo que Ele quer que você faça. A Bíblia nos declara algo importante. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus pelo seu Espírito para fazer a vontade do Senhor. Qualquer e em qualquer momento. Então a adoração para nós, ela não está relacionada à música somente, à dança, a ouvir uma palavra legal, uma música maneira. Ela está relacionada em ouvir a voz de Deus, em ouvir Deus, em servir a Deus e servir também ao irmão. A adoração vai muito além do que falam por aí. A adoração está muito longe do que se prega por aí. Nós somos verdadeiros adoradores quando nós entendemos esta missão, esta mensagem, e ela edifica as nossas vidas. Presta atenção agora, olha só que vai completar o que a gente está falando. Jesus respondeu e disse, falando com Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A adoração tem a ver com transformação. Aquele que é nascido da carne faz as coisas para o mundo, reverencia o mundo, até estando na igreja, até dizendo que é cristão. Ama as mentiras, ama os doutores, ama os mestres, mas não amam a Jesus. Aquele que é nascido de Deus, esses são transformados porque nasceram pela revelação de Deus, pela palavra, e foram transformados no seu espírito. Eles agora pertencem
a Deus. Capítulo 16 de João, versículo 13 e 14. Só mais esses dois versículos. Jesus vai dizer para os seus discípulos: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Isso aqui é tremendo demais. Eu amo a palavra de Deus. Um povo que saiu do Egito tinha a palavra de Deus como regra. Mas era impossível eles seguirem a regra de Deus como é até hoje. É impossível que a gente faça e sirva a Deus com verdade. É impossível, porque nós somos homens comuns. Eu estava tentando falar isso esses dias para um rapaz, e ele queria alcançar a Deus pelos seus esforços. Ele não tinha nem certeza da salvação, porque ele achava que se ele bobeasse, fizesse alguma besteira, chegar lá em cima, lá, Deus ainda ia falar para ele: cara, mas você deu mole nisso, né? Sai, aparta-te de mim, vai para o inferno, porque eu nem te conheço. É impossível o homem servir a Deus. É impossível o homem alcançar a Deus. Nós vemos isso em toda a palavra de Deus. É impossível nós sermos verdadeiros adoradores. É impossível. Aí Jesus, por sua graça e misericórdia, como diz lá em Êxodo, porque ele faz misericórdia aos que amam a ele, ele diz: mandarei o meu Espírito. Olha o que o Espírito faz. Primeiro, é um Espírito da verdade, porque vem de Deus. Segundo, ele guiará. Nós não podemos chegar a Deus, mas ele nos guia pelo caminho que vai a Deus. É o Espírito de Deus que nos faz trabalhar para o Senhor. E ele vai dizer: e em toda a verdade, claro, porque ele veio de Deus, porque não falará de si mesmo. O Espírito de Deus não é um outro Deus. As pessoas confundem, às vezes, vou orar ao Espírito. Na verdade, nós não oramos ao Espírito, nós oramos no poder do Espírito. Porque o Espírito nos leva a orar no nome de Jesus, a Deus, porque é um só Deus. O Espírito tem essa função de te convencer, de te converter, de te fazer uma nova criatura, ao ponto de você buscar a Deus. E ele não fala de si mesmo, porque ele não precisa. Por que ele não precisa falar de si mesmo? Ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará. O Espírito, quando vem, nos faz adorar a Jesus, a amar a Jesus, a servir a Jesus, a se render ao Senhor Jesus. Essa é a função do Espírito no nosso coração. Essa é a graça que Deus falou para os filhos quando saíram do Egito. Faço misericórdia a todos que me amam, a milhares dos que me amam. Essa é a graça. Porque eles não receberam o Espírito de Deus, mas estavam pelo comando de Deus para que pudessem chegar à terra prometida. E vocês sabem qual é o fim deles. Morreram todos no deserto, porque blasfemaram, porque murmuraram. E se o Espírito de Deus não viesse a nós, jamais nós poderíamos adorar a Deus, servir a Deus, amar a Deus, para que nós pudéssemos chegar ao céu. O verdadeiro adorador, ele foi transformado por Deus para servir a Deus. A transformação, eu posso dizer que ela é imediata na transformação de ser perdido para ser salvo. Mas a santificação e a edificação, ela é graduativa. Uns são rápidos, uns se chegam bem rápido próximo de Deus, outros vão bem devagar, vão galgando, vão bem devagar, mas eles já receberam a transformação para servirem ao Senhor. Essa transformação, às vezes, ela é dolorida,
Porque servir a Deus, se prostrar diante de Deus, é uma luta. Porque quando Deus fala para você, faz isso, né, eu posso dizer aqui, o Henrique já contou aqui algumas vezes, aqui nas nossas reuniões aqui de estudo, né, que o Henrique vai ajudar alguém, aí ele fala assim, vou ajudar essa pessoa, não quero saber não quero saber. Aí Deus fica incomodando, tá bom, vou lá e ajudo. É isso, são essas coisas, a gente às vezes não quer nem fazer, mas Deus começa a te incomodar, transformando a tua vida, edificando a tua vida, para que você dê mais ouvidos à voz dele. Esse é o verdadeiro adorador. Você pode sair daqui, de repente, nem levantou a mão. De repente você ficou sentado na cadeira, está cheio de sono, porque está cansado por causa do trabalho, normal. Mas isso não diz que você é ou não é um adorador. O que diz que você é um verdadeiro adorador é se o Espírito de Deus conduz a tua vida. Se você se rendeu a Deus e serve a Ele em espírito e em verdade. Porque fazer coisas para Deus não diz que você é um adorador. Se curvar diante dele não diz que você é um adorador. Eu conheço igrejas lotadas de pessoas que se curvam, que babam, que choram, que trabalham o dia inteiro na igreja, que tem vários serviços na igreja. Não estou falando com isso aqui, gente, que então não precisa fazer nada na igreja. Pelo amor de Deus, não é isso. Que a gente trabalhe na igreja, pelo Evangelho de Jesus, mas eu estou dizendo que isso não prova que você é. O que prova que você é um verdadeiro adorador é se o Santo habita em você, para te conduzir à verdade. E aí você é um verdadeiro adorador do Senhor. Amém, igreja? Eu sei que ficou um pouquinho enrolado, os barulhos às vezes me atrapalham, algumas coisas me atrapalham, mas eu queria muito trazer essa mensagem para vocês, porque nós estamos entrando num período agora bem difícil, onde tem entrado uma doutrina bem nojenta no meio da igreja, que é tudo depende do homem. Que se você fizer, que se você se decidir, se você, tudo está no homem. Cuidado com isso. Nada está em você. Tudo vem de Deus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Jesus disse aos seus discípulos, a salvação é impossível ao homem, mas para Deus nada é impossível. Quando eu ouço isso, eu tenho que quê? Me render e me prostrar e dizer, Senhor, conduz a minha vida, porque eu não posso, eu não sei. Eu gosto de usar os exemplos de vocês, porque é o que a gente ouve, né? A Margarete fala, Senhor, tira meu livre-arbítrio, porque eu só vou fazer besteira, né? Quando nós somos conduzidos pelo Senhor, nós entendemos que a nossa liberdade está em Deus. Ele vai nos moendo, nos quebrando o tempo todo, porque a gente não faz o que é certo. O seu Espírito nos conduz ao que é certo. E graças a Deus por isso. Então que nós sejamos verdadeiros adoradores. Adoradores, sirvam ao Senhor com o coração aberto. Não tenham medo de falar do amor de Deus. Não tenham medo. Porque tudo é pelo poder de Deus e não pelo nosso. Amém? Vamos colocar de pé.